Deixa eu me apresentar primeiro para vocês. Eu sou o João, trabalho na IAPay, solução de pagamentos já faz 4 anos, né? E eu venho acompanhando essa evolução do e-commerce e agora também acompanhando muito de perto a migração dos lojistas que trabalhavam no meio físico e agora, até pela questão da pandemia, como eu falei, estão acelerando para vir para o meio online, ok? Eu vou compartilhar minha tela aqui, pessoal, sobre uma apresentação que eu fiz. O compartilhamento de tela está desabilitado. Vocês podem habilitar para mim? Como que eu faço isso? Como é que faz isso aí? Me explica. É a Milena que vai habilitar. Ah, tá. Ok. Deu certo, Mi? Vê se eu habilitei. Opa, agora deu certo. Então tá bom. Eu vou compartilhar uma apresentação que eu fiz aqui, tá? E peço que vocês anotem as suas dúvidas, e aí ao final da apresentação a gente pode bater um papo e esclarecer todas elas, tudo bem? Nossa, é Milena na apresentação, Milena? Sou eu, Claudemir. Você me vê 7 horas da manhã? Pessoal, estão conseguindo ver minha tela? Beleza. Sim. Estão me ouvindo bem? Sim. Tá ótimo. Show de bola. Então. Ok. Tá. Em conversa com a Maísa, a gente pensou em fazer uma apresentação bem simples, tá? Bem didática. E antes de falar um pouco da IAPay, a gente resolveu falar um pouquinho sobre todo o contexto de quem vai iniciar uma operação no e-commerce, tá? Então, pensando para quem vai iniciar no e-commerce, quais são os principais desafios desse empreendedor, né? Eu acabei listando aqui 5 pilares específicos, mas a gente sabe que, estudando a fundo, são muito mais pilares, mas esses são os principais para você poder iniciar um projeto, né, ou uma operação online, tá? Quais são esses pilares? O primeiro desafio do empreendedor no e-commerce é ele desenvolver o plano de negócio dele, né? Então ele precisa fazer um estudo do nicho muito bem feito, conhecer muito de perto quem são os concorrentes, qual que é a estratégia comercial desse nicho. Ele precisa fazer também uma validação de produtos para saber qual vai ser o produto carro-chefe dele, quem são os concorrentes que trabalham com esses produtos também. Já ter também contratos com bons fornecedores, né? Afinal de contas, ele depende do fornecedor nessa cadeia. E, claro, em cima de todo esse estudo, ele vai desenvolver a estratégia comercial. Esse eu acredito que seja o primeiro desafio para quem quer começar. Entendendo que ele tem essa estratégia comercial, ele vai para o segundo pilar, que é o pilar do marketing, né? Então, dentro desse estudo, ele precisa desenvolver as estratégias de marketing dele, que basicamente estão vinculadas à social media, né, a forma como ele se comunica nas redes sociais, toda a estratégia de mídia paga dele, para que ele consiga ter um tráfego pago dentro do site dele, a estratégia de SEO também, para que ele consiga ter um bom posicionamento do Google e trazer esses clientes de forma orgânica, né? E aí, muito vinculado com o SEO, tem a parte de conteúdos próprios que ele vai precisar desenvolver, ou se ele achar que faz mais sentido, fazer parcerias de empresas de conteúdo, né? Quando ele trabalha com influencers, enfim, ele consegue trazer clientes através desse tipo de conteúdo. Então, esses são os 2 primeiros pilares, né? Primeiro, ele desenvolve o modelo de negócio, depois ele precisa desenvolver como ele vai comunicar isso. Um terceiro pilar seria a parte de logística. Então, agora que ele já sabe qual que é o modelo e como ele vende isso para os clientes dele, ele precisa entender também como ele faz para enviar essa mercadoria. Então, ele tem todo um estudo, né, para que ele possa fechar bons contratos com bons parceiros logísticos também e desenvolver um processo efetivo, né, que seja eficiente para que ele possa enviar essa mercadoria para o cliente final. Afinal de contas, a entrega da mercadoria ela faz parte da jornada de compra desse cliente e ela é muito importante para o sucesso do cliente final que está comprando no e-commerce, né? Quem compra espera receber um produto rápido, um produto de boa qualidade, um produto muito bem embalado, ok? Então agora que ele já sabe o plano de negócio, como ele vai comunicar isso, como ele vai entregar, ele começa a olhar para as soluções e as ferramentas, né? Onde ele vai conseguir implantar tudo isso. O primeiro grupo de soluções que ele vai analisar são as plataformas de e-commerce, né? Então, ele precisa entender quais são as plataformas, quais
plataformas que vão dar as integrações necessárias para que ele possa desempenhar e desenvolver esse negócio, e qual dessas plataformas consegue trazer a performance esperada, né, trabalhando com a parte de SEO principalmente, ok? Entendendo que ele já definiu qual que é a plataforma de e-commerce, vem um outro ponto muito importante, que são as soluções de recebimento online. Então ele já sabe qual é o plano de negócio, já sabe como ele vende, já sabe como é a entrega, já sabe qual que é a plataforma de e-commerce para poder comunicar tudo isso, mas ele precisa agora de uma solução para receber esses valores, ok? E aí quando a gente fala de soluções de pagamento, existem alguns campos importantes, como as taxas, ele precisa entender se as taxas vão estar dentro do orçamento que ele fez, né, do cálculo de custo, como ele vai fazer a gestão desses pagamentos, como ele vai cuidar da conversão de pagamento, que é um ponto muito importante, como ele vai cuidar da segurança. A gente sabe que o pagamento online, ele tem alguns riscos de fraude de chargebacks, eu vou explicar isso um pouquinho mais para frente, e como ele vai conseguir manter a conversão, a segurança com performance também, que é um outro ponto muito importante. E para finalizar tudo isso, entendendo todos esses pontos estratégicos, ele vai precisar entender como ele vai operar isso, como ele vai colocar em prática e como ele vai gerir todas essas ferramentas. Ok, pessoal? Bom, agora que a gente já conseguiu entender mais ou menos quais são as necessidades básicas para ele poder operar, eu vou tomar liberdade para falar aonde a gente tem especialidade, que é a parte de soluções de pagamentos online, tá? Então, esse cliente, quando a gente para pensar em todo o ecossistema para ele poder operar online, basicamente ele precisa contratar um gateway de pagamento, que é uma ferramenta que basicamente vai linkar os dados do comprador final com os emissores de cartão, né, com as bandeiras de cartão, certo? Então ele precisa dessa tecnologia para fazer o link dessa informação. Ele precisa fazer a contratação das adquirentes, né, ou as bandeiras de cartão, ok? Para que você tenha essa validação e tenha essas possibilidades, né, para o seu cliente poder comprar com Visa, com Master, enfim. Ele precisa ter também a contratação de uma solução para análise de risco, né? A gente vai entrar depois um pouquinho mais profundamente, mas vocês vão entender que para operar hoje no e-commerce é muito arriscado, né? Você pode sofrer uma fraude, uma autofraude, o cliente ele tem a possibilidade de contestar um pagamento que ele fez online, então ele precisa ter uma solução para análise de risco. Depois ele precisa ter um contrato com os bancos para a emissão de boletos, porque hoje o boleto é um método de pagamento muito utilizado, né? E por fim, uma solução para poder conciliar todas essas ferramentas, todas essas informações num painel só, né? Então a gente já começa a perceber que os desafios são grandes e que cada ponto, né, cada pilar que eu citei ali, ele tem um universo todo complexo, né, onde você precisa normalmente de várias soluções para que você consiga entregar um resultado final, ok? Então, quando a gente fala de solução de pagamentos, a gente já pode começar a falar um pouco da IAPay. A IAPay, ela é uma solução de pagamentos. Nós somos uma empresa do grupo LocalWeb, né? Somos a unidade de negócios da LocalWeb focada em solução de pagamento online. Nós atuamos há mais de 10 anos no mercado, oferecendo soluções completas para quem quer operar no e-commerce, ok? Então, como solução completa, voltando lá, né, sobre todas as necessidades que esse cliente tem a nível de meio de pagamento, a IAPay, ela já consegue oferecer todo o arranjo, todo o ecossistema completo de meio de pagamento, tá? Então, quais são as soluções que eu entrego dentro da minha proposta? O gateway de pagamento, as adquirentes, então as principais adquirentes do mercado já estarão anexadas dentro do meu contrato. Você não tem a necessidade ou a burocracia de falar com várias operadoras, eu já consigo te entregar isso dentro de um contrato só. A IAPay, ela já te oferece os principais métodos de pagamento para você poder vender online, que seriam cartão de crédito, com possibilidade de pagamento à vista, ou parcelado em até 12 vezes, boleto bancário à vista, transferência online, que para alguns nichos é muito relevante ainda, e o Pix, que está sendo implantado, e já é uma necessidade no e-commerce, ok? E aí, para finalizar tudo isso, temos também a parte de antifraude da IAPay, que, ao meu ver, é um dos principais benefícios para quem quer vender online, onde o cliente, basicamente, ele passa a não se preocupar mais com a parte de análise de risco, porque a IAPay já faz 100% análise dessas transações e garante a cobertura contra chargebacks, e no final a gente entrega a conciliação automática, né? Ou seja,
para facilitar a gestão desse lojista, que vai ter tantos pilares para ele poder olhar, para ele poder focar o tempo dele. Quando a gente fala de meio de pagamento, eu já vou entregar todas as informações dentro de um painel para facilitar a gestão, ele conseguir ter uma otimização do tempo dele. Ok? Falando um pouquinho sobre as integrações da IAPay, como a gente já estava até conversando agora com o Gustavo, a IAPay está presente nas principais e nas maiores plataformas. Então a gente tem integração com toda a comunidade Magento, comunidade WooCommerce, temos integração agora nativa com a iContrade, com a própria Tray, com a plataforma Iroba. Então ela é uma solução que ela é muito versátil, né? Ela tem uma flexibilidade muito boa a nível de integração para que a gente possa estar presente nos principais e conseguir atender uma demanda maior de clientes também. Falando um pouco sobre a integração, né, e um ponto bem específico que pode afetar o teu negócio ou não, a IAPay ela já preza para fazer as integrações de forma 100% otimizada, né? E a integração que nós temos hoje com o time da Ecom é uma integração com checkout 100% transparente. O que é isso, pessoal? Um checkout 100% transparente é quando um cliente final, ele entra na sua loja, escolhe um produto, clica em fazer essa compra e ele finaliza todo o processo de pagamento dele dentro da sua loja, tá? Ele não vai ser interrompido, ele não precisa ser redirecionado para nenhuma outra plataforma para poder criar um novo cadastro, finalizar o pagamento, enfim, ele já tem uma experiência de compra mais fluida, tá? Com isso, você ganha, basicamente, você vai conseguir oferecer para o teu cliente a melhor experiência de compra para ele, né? Ele vai conseguir finalizar isso de uma forma mais rápida e mais fluida no seu site. Com isso, você ganha o maior índice de conversão de pagamento, tá? Eu até trouxe um número aqui bacana de um estudo que nós fizemos recentemente. Lojas que trabalham com checkout 100% transparente, em média, ela tem um índice de conversão de 35% a mais, tá? O que seria essa conversão de pagamento? É a conversão do cliente que entra na sua loja, clica para fazer o pagamento e realmente finaliza o pagamento. Eu não sei se vocês já ouviram esse termo, que é o termo do carrinho abandonado, tá? Isso quer dizer que o cliente entrou na sua loja, ele pesquisou um produto, clicou em fazer um pagamento e por algum motivo ele não finalizou esse pagamento, tá? Existem estudos que conseguem comprovar, né, e entender ali qual é o motivo específico daquele abandono de carrinho, mas um dos principais é o checkout não ser transparente, porque o cliente ele precisa sair da página que ele está, ele precisa ser redirecionado para uma outra página, isso traz uma desconfiança, quebra a experiência dele, sem contar que você pode sofrer com uma interferência de checkout, enfim, e aí você pode perder a venda, tá? Então, pensando já na usabilidade do seu cliente final e pensando também em performance, a integração que nós temos hoje com o time da iContrade é com checkout 100% transparente, ok, pessoal? Um ponto muito interessante, eu acredito que isso seja uma dúvida na cabeça de todo mundo que vai iniciar, é quando ele começa a ouvir sobre riscos, né, numa compra online, sobre chargeback, o que é, e vou tentar explicar para vocês aqui. Um pagamento feito em uma loja física, o cliente final, ele consegue fazer uma validação de que ele é o dono do cartão de duas formas, porque ele insere o cartão na maquininha e tem um chip, né, então comprova-se que realmente o cartão esteve ali, e tem a senha, né, ele só consegue fazer a compra com a senha. Então, você tem uma dupla validação e esse pagamento dificilmente ele pode ser contestado num pagamento físico, numa loja física. Num cenário de pagamento online, isso muda um pouco, né? O cliente, para ele poder fazer uma compra online, ele precisa basicamente de 3 dados: o número do cartão, o CVV e a data de validade desse cartão. Infelizmente, esses são dados que são sensíveis e são fáceis hoje de serem encontrados na internet, né? E existem até quadrilhas especializadas vendendo esse tipo de dado na internet. Então, um pagamento online, como não existe senha e não existe essa pré-validação, existe a possibilidade da contestação de pagamento. O que é a contestação de pagamento? É quando a pessoa que tem um cartão, ele recebe essa fatura na casa dele e ali tem uma transação que ele não reconhece, né? Então, o que ele faz? Ele entra em contato com a operadora, né? Justifica que ele não reconhece aquela compra e a operadora de cartão
como ela não é responsável por validar se aquele cartão é um cartão clonado, né, ou se a pessoa que estava comprando tinha acesso àquele cartão, o que ela faz basicamente, ela joga a responsabilidade para a loja virtual, né, e ela debita da loja virtual para devolver, para estornar esse valor para o dono do cartão, né, e a loja virtual, infelizmente, ela fica no prejuízo, porque ela já perdeu o produto que ela enviou e perde o valor da compra, né. E aí, como solução para poder tratar essa dor do e-commerce, existem as empresas que fazem análise de risco. Mas quando a gente fala de análise de risco, ele é um universo muito profundo. Existem várias empresas com vários tipos de contratos, né? Então, você pode contratar uma solução que ela apenas vai te dar a ferramenta para você analisar, então você ainda tem um fluxo interno, você precisa, ela dá a pontuação para ver se aquela transação é uma transação saudável ou não, e você, lojista, toma a decisão, e você tomando a decisão, o risco desse chargeback, né, dessa contestação, ele é seu, né, e tem outras empresas que ela já faz a análise de risco para você, e aí dentro do contrato dela, ela pode colocar um teto de cobertura, né, ela pode falar, olha, eu vou aprovar 100%, ou vou aprovar 90%, ou vou aprovar até um valor X ali pelo teu volume de faturamento, e você, como lojista, contratando esse serviço, você tem que ficar de olho em relação ao índice de chargeback que está tendo na sua operação e ao índice de aprovação, tá? Esses dois pontos, eles precisam ficar bem equilibrados. Por quê? Toda transação que entra e passa por um sistema de análise de risco, ele pode ser aprovado ou não. Quando ele é aprovado, e essa operação, né, esse fornecedor para você de análise de risco, ele te dá o ok sobre essa transação, você fica protegido e você tem a transação que ocorreu, então ela é validada, o pagamento ele é efetuado. Mas a empresa, como ela está analisando, ela pode aprovar ou não. E quando você tem uma solução que não consegue ir muito a fundo nessa análise de risco, você pode acabar sofrendo com as reprovas, tá? O que é uma reprova? O cliente comprou, escolheu o produto, clicou em fazer o pagamento, o sistema de análise de risco analisou e ele reprovou. Quando ocorre a reprova, a transação ela é cancelada, o cliente não consegue mais efetuar aquele pagamento, né? E a loja perdeu a venda, tá? Então, vocês precisam sempre estar acompanhando isso muito de perto, porque se você tiver um índice de reprovação muito alto, isso pode acabar trazendo um insucesso para o teu e-commerce. Como a gente já viu lá atrás, né? Você vai ter um pilar ali específico que é o pilar do marketing. Então, quando a gente fala, por exemplo, de mídia paga, você tem um custo muito alto para você poder montar estratégia, para você conseguir trazer o cliente para dentro do site, né? Até trazendo um número de mercado, normalmente a taxa de conversão do e-commerce ele está de 2,5% a 3%, tá? Ou seja, a cada 100 clientes que entram dentro da sua loja para fazer uma compra, em média de 2 a 3 é que vão realmente finalizar o pagamento, tá? Então imagina que você tem um esforço muito grande para trazer esses clientes para dentro da loja e de repente a tua solução começa a reprovar demais. Além de você perder a venda, todo aquele investimento que você fez para trazer o cliente, você perde, né? Porque você paga pelo clique, paga pelo cliente. Então, é muito importante você sempre acompanhar qual que é a taxa de aprovação que essa solução está trazendo para vocês, tá? E qual que é o índice de cobertura de chargeback, né? Porque pode ser que tenha uma ótima aprovação, mas não te dá cobertura total, isso pode ser perigoso, ou pode ser que ela te dá uma cobertura total, mas ela não dá uma boa aprovação, e aí você começa a perder a venda, tá? Aqui eu tentei até ilustrar para vocês como funciona basicamente, né, o fluxo. O cliente, ele entra no seu site, realiza uma compra, né? Essas informações, elas são enviadas através do gateway para os emissores, né, para as bandeiras de cartão, e é feito a validação se aquele cartão ele tem saldo ou não. É apenas esse tipo de validação, tá, pessoal? A operadora ela não vai entender se aquele cartão é um cartão frio ou não. A partir do momento da aprovação da operadora do cartão, onde elas dizem, olha, esse cartão ele tem saldo, aí ele passa pelo sistema de análise de fraude aqui na EAPay, ok? A gente vai analisar isso ou de forma automatizada ou de forma manual, isso vai depender basicamente dos dados do cliente, né? E aí, tendo a aprovação da EAPay, no caso da EAPay, a transação ela fica 100% protegida, ok? Então, com a EAPay, além de eu já assumir todo o fluxo operacional de análise de risco para vocês, a EAPay ainda garante 100% de cobertura, tá? Sem custo mínimo ou custo máximo, ok?
Eu vou listar aqui alguns diferenciais da IAPay, que eu acredito que vão fazer muito sentido para vocês agora que estão iniciando nessa jornada do e-commerce, tá? O primeiro diferencial é o sistema de multi-adquirência da IAPay, tá? O que é esse sistema de multi-adquirência? Lembra que eu falei lá atrás que o cliente ele tem que contratar as adquirentes, ou seja, as emissoras, né, as detentoras das bandeiras? Algumas operações, elas acabam trabalhando com apenas uma adquirente só. Então, quando você trabalha com uma adquirente só, você pode sofrer tanto com instabilidade, né? Vamos imaginar aqui um cenário de Black Friday, né? A Black Friday ou o Dia dos Pais, Dia das Mães, ela tem alguns horários específicos onde o volume de pedidos ele é muito alto. E aí pode acontecer de a tua adquirente sofrer alguma intermitência naquele momento. Então, se você não tem uma outra solução de backup, alguma outra adquirente de backup, com a intermitência você pode perder uma transação, né? Ou ela pode ser simplesmente negada por um critério interno da adquirente, tá? Então, com a IAPay, eu já te ofereço um sistema de multi-adquirência. O que é isso? Eu ofereço as principais adquirentes do Brasil, trabalhando de forma simultânea na sua operação, tá? Vamos a um exemplo aqui. O cliente entrou na sua loja agora, clicou para fazer um pagamento com cartão de crédito. Se a operadora número 1, ela tiver algum problema, ou ela negar essa transação para mim, eu consigo chavear isso para uma outra, para uma segunda, para uma terceira, numa fração de segundos. O seu cliente final não percebe que isso está acontecendo, porque isso é realmente numa fração de segundos, e assim a gente consegue garantir duas coisas que dificilmente você vai encontrar no mercado. Primeiro, uma captura de saldo mais inteligente, né? Então, aquilo que eu falei, pode ser que a adquirente 1, por critérios internos dela, ela não aprove essa transação, ela não valide o saldo, mas pode ser que na segunda ou na terceira, a gente tenha essa validação. Então, a gente já consegue garantir uma captura melhor. E uma maior estabilidade também, né? Usando aquele exemplo do cliente comprando em uma Black Friday, se a adquirente 1 ou a adquirente 2, ela tiver alguma intermitência, eu tenho outras de backup aqui para garantir que o seu cliente consiga entrar no site, clicar e finalizar um pagamento de forma segura e de forma instantânea também, tá? E até trazendo um número legal, dentro de um estudo que nós fizemos, tá? A gente percebeu um aumento de 14% na captura de saldo com essa estrutura de multi-adquirência. Então, ela de fato funciona e de fato consegue trazer resultados positivos para as operações. Ok? O segundo ponto, falando sobre a análise de risco, eu já dei uma breve pincelada como funciona no mercado, né? Então, a gente já entendeu que um pagamento online, ele tem essa possibilidade de risco, né? João, quais são os riscos? Olha, tem o risco da fraude e o risco da autofraude, né? Qual a diferença entre eles? A fraude é quando, por exemplo, alguém que eu não conheço compra na loja de alguém com o meu cartão, né? Isso foi uma fraude. Alguém clonou o meu cartão, alguém fraudou os meus dados e fez uma compra na loja, né? Quem é penalizado nesse caso? A loja, porque é a loja que vendeu, né? E a autofraude, que infelizmente na pandemia tem aumentado demais, é quando eu, João, compro na loja de alguém com o meu cartão e mesmo eu recebendo a mercadoria tudo certo, eu abro uma contestação dizendo que eu não recebi, que não era aquilo que eu comprei, enfim. Então, existe a fraude quando o dono do cartão, ele realmente foi vítima, e existe a autofraude, tá? Que hoje, infelizmente, no Brasil, ela é muito grande. Então, pensando que isso é uma coisa comum no Brasil, infelizmente, né? A gente tem uma fraude a cada 6 segundos no e-commerce, né? E até pela legislação brasileira, antes o cliente ele tinha 365 dias para contestar um pagamento que ele fez online. Com a pandemia, com o aumento que teve nessa migração de clientes que compravam em lojas físicas e agora estão comprando em loja online, a legislação mudou. Agora o pessoal entende que o prazo mínimo, tá, é de 540 dias, ou seja, um ano e 6 meses. Então, imagina o caos que é para o lojista, que ele mesmo faz análise de risco, que ele assume o risco dessa operação, depois ele ficar fazendo a gestão, um pedido que ele vendeu há 1 ano e meio atrás, um cliente está pedindo chargeback. Então, eu sempre costumo falar que a análise de risco, se você não for um especialista, se você não tiver know-how, e se você não tiver uma estrutura, uma equipe que possa te fazer essa análise de risco de forma eficiente, é melhor você terceirizar isso, né? Porque você consegue garantir, primeiro, a parte mais importante é a segurança,
né? Porque imagina você tomando chargebacks aí todos os meses, isso pode representar muito no seu custo, né? E também na parte de performance. Vocês vão entender que como eu falei para vocês, né? Cada reprovação é uma venda que você perdeu, é um cliente que não vai mais comprar com você, então isso pode representar de uma forma muito negativa também, tá? Então, entendendo esse cenário e falando um pouco da análise de risco da IAPay, a IAPay, ela é uma empresa focada em performance, tá? Nosso core business hoje é a análise de risco, tá? Então, como um grande diferencial de mercado, eu hoje não terceirizo nem solução, nem ferramenta e nem mão de obra para fazer esse tipo de análise. Isso é tudo internalizado na IAPay, tá? E o que isso muda para você, lojista? Isso nos dá uma flexibilidade muito grande para entender cada modelo de negócio, para entender qual a nuance de risco desse negócio e o que ele precisa como solução, tá? Por quê? Todo mundo vai concordar comigo aqui que o Paulo, que vende peça automotiva, que tem um ticket médio de R$ 1.100, ele tem necessidades diferentes da Marcela, que vende calçados, que tem um ticket médio de R$ 100. Então, são tickets diferentes, são comportamentos de compra diferentes, né? Então, você conseguir, dentro de uma solução, flexibilizar isso, clusterizar, criar filas de análise com tratativas diferentes, ajuda muito para que você tenha uma assertividade maior para conseguir garantir o máximo realmente de aprovação, né? E dá uma segurança também para quem está analisando ter essa aprovação para dar essa cobertura de chargeback para vocês, tá? Eu trouxe um estudo que nós fizemos sobre um consolidado em 2020, a taxa de aprovação da IAPay num consolidado total, tá? E aí quando eu falo consolidado, é a média. É claro que a gente sabe que tem segmentos que vai ter uma aprovação maior, segmentos que tem aprovação menor, mas no geral, em 2020, a IAPay bateu a meta de 98,8% de aprovação. Ou seja, mesmo entendendo todos esses riscos, né, a IAPay ela só vai reprovar aquela transação que a gente tem 100% de certeza, porque eu tenho um analista aqui, eu posso entrar em contato, posso fazer validações, tanto seja por e-mail, por telefone, para garantir esse máximo de performance com a segurança de conseguir trazer uma transação segura para vocês, tá? E o porquê que hoje o nosso foco, ele está voltado na performance, tá, pessoal? Porque a IAPay, ela tem um formato de cobrança muito justa. Ela só cobra por transações aprovadas. Então, toda aquela transação que entrou, passou pelo meu time de análise de risco, a gente teve todo um esforço, mas eu entendi que aquela transação não era uma transação segura, eu reprovei ela, mesmo eu tendo todo esse trabalho aqui internamente, né? Eu não vou cobrar de vocês, tá? Então, fazer um trabalho mais apurado, né? Mais dentro da operação, para conseguir trazer o máximo de performance, consequentemente, traz mais faturamento para a IAPay também, tá? Então, lembra que eu falei que era importante a gente entender, olha, você precisa estar sempre de olho na taxa de aprovação, mas você precisa estar de olho também na cobertura de chargeback, né? Como que funciona em relação à segurança da IAPay? Como a análise ela é 100% da IAPay, então eu sou 100% responsável por ela, tá? A gente garante 100% de cobertura contra as fraudes, os chargebacks, seja uma autofraude ou uma fraude, tá? Sem teto ou limite, tá? O que isso significa? Algumas empresas hoje no Brasil, elas vão te oferecer um contrato com um teto de, sei lá, X mil reais por transação, ou um X percentual pelo volume de transações que você tem, né? Ou X mil reais por transações no mês. Com a IAPay isso não existe. O que eu entendo? Se eu sou o responsável por fazer a análise de vocês, e se eu sou o responsável por aprovar, eu sou responsável também pela caso isso venha virar um chargeback, tá? E como que funciona? Dentro da IAPay, você vai ter um painel administrativo, né, onde você vai ter os campos de disputas e chargebacks, tá? O que é uma disputa, que é um chargeback? O chargeback a gente já sabe, eu já falei lá no começo, que é uma contestação de pagamento que o seu cliente fez, e a disputa é quando o cliente, ele não fala com a operadora, mas ele fala com a IAPay, né? Então, olha, comprei na loja do João, o João ficou de enviar a mercadoria e não enviou. E a IAPay consegue me ajudar? Então, seja na disputa ou seja no chargeback, a gente vai te pedir dois documentos que são essenciais, tá? Para a gente comprovar que a loja cumpriu com a parte dela no contrato. Qual que é a parte da loja? Enviar a mercadoria conforme o pedido, né? Então, quais são esses documentos? Eu peço a nota fiscal, ok?
e o código de rastreamento. Se você enviou por transportadora, existe o CTE. Se você enviou por correios, existe o código de rastreamento. E se você tem uma operação onde você faz a liberação de mercadoria no balcão da loja, né, ou seja, o cliente vai até a sua loja para retirar, existe um formulário, que depois eu vou passar para vocês, que o teu cliente precisa assinar para informar que ele está retirando a mercadoria. Então, com essa documentação, a IAP ela já garante 100% de cobertura. Olha que legal. Então, você tem performance na aprovação e tem uma cobertura legal em relação a chargebacks, 100%. Então, dessa forma, você passa a não se preocupar mais com a parte de análise de risco, que é realmente uma dor muito latente no e-commerce, e você passa a se preocupar com aqueles outros pilares que a gente falou no começo, marketing, plano de negócio, estratégia de SEO, enfim, né? E por fim, não menos importante, falando ainda sobre análise de risco, a IAP ela vai absorver 100% do fluxo de análise, né? Ou seja, eu não vou terceirizar nada para você, você não precisa tomar nenhuma decisão. Toda decisão de aprovação fica do meu lado. Isso é legal porque se eu trago esse fluxo para cá, eu otimizo o seu tempo para você focar naquilo que realmente vai fazer diferença no teu negócio. Ok? Falando um pouquinho sobre boletos, a IAPay ela já trabalha com os boletos seguindo as normativas da FEBRABAN. Todos os boletos são registrados de forma instantânea, tá? E aí o que é legal? O formato de checkout da IAPay, né, o formato de emissão de boleto, faz com que o teu cliente ele não saia da loja sem com que ele efetue esse pagamento na loja final, na loja de e-commerce, tá? Então ele escolheu o boleto para fazer o pagamento, eu já emito esse boleto para ele, já deixo isso para que ele possa fazer um pagamento via internet banking, ou eu posso mandar para ele via e-mail. Então fica uma situação muito intuitiva para garantir que esse cliente consiga pagar agora, porque a gente sabe que a conversão de boleto ela acaba sendo um pouco menor do que o cartão de crédito, né? Então a gente pensa de uma forma que traga uma usabilidade melhor para que tenha essa conversão de pagamento ideal para vocês, tá? O formato de cobrança da IAPay é um formato muito justo. A gente sabe que o perfil de compra de pagamento com boleto no Brasil, ele é bem específico. Normalmente o cliente ele acaba emitindo 3 boletos para pagar um, né? Ele tá lá na sexta-feira, ele está empolgado, ele emite o boleto e não paga, ele esqueceu. A IAPay manda um contato com ele, né? Através do e-mail, ou a própria loja entra em contato para entender, aí ele vai e emite de novo, ele não paga. E às vezes numa terceira vez, ou até na segunda, é que ele vai emitir e vai pagar. Atualmente, como os boletos já são registrados, muitas empresas no Brasil, elas vão cobrar por eventos. Então, se o cliente emite um boleto, você paga. Se existe uma baixa no boleto, paga. Se existe alguma alteração de data, de vencimento, você paga também. E na IAPay funciona diferente. Eu só cobro por boleto pago, tá? Ou seja, o cliente entrou na sua loja, emitiu um boleto e não pagou, não vou te cobrar nada. Ele emitiu 5 boletos e pagou um só, pagou o último, não tem problema. Eu vou cobrar apenas o valor que a gente acordou naquele boleto pago, tá? A gente entende que é uma forma mais justa para não onerar o lojista, né? E para garantir que você consiga oferecer um meio de pagamento que é necessário hoje para o e-commerce, tá? Em cima dessa parte de cobrança justa, tem um ponto também muito interessante em relação ao boleto, que é a parte de conciliação automática, né? Então, lembra que eu falei que eu faço já essa conciliação para vocês? Então, todo lojista da IAPay, ele tem um painel administrativo, tá? Onde ele vai fazer a gestão de todos os pedidos dele, e ao invés dele ter que ficar entrando no banco, baixando o arquivo para ver se o boleto foi pago ou não, eu já faço essa conciliação e entrego dentro de um painel, facilitando muito a gestão, né, do time financeiro. Se o time financeiro não precisa mais ficar preocupado com isso, porque eu já vou te entregar essa informação pronta dentro do painel. E por fim, a IAPay ela tem um sistema de recuperação de boletos muito interessante que tem dado muito certo. Como funciona esse sistema? O cliente entrou na loja, emitiu um boleto e ele não pagou, né? Passando o prazo de 24 horas, a IAPay ela tem uma tratativa através de uma régua de e-mail que nós temos, onde a gente vai falar com esse cliente para entender, né, e para dar uma nova oportunidade de pagamento para ele. Então, tanto ele pode clicar nesses e-mails para fazer um novo pagamento, ou até para trocar o meio de pagamento. Falar, cara, eu não quero mais pagar com boleto, quero pagar com cartão, por exemplo, eu quero pagar com TEF. Então, com esse sistema de recuperação de boletos, a gente consegue garantir que o teu cliente que emitiu um boleto, ele seja contactado pelo menos mais 1 ou 2 vezes, né, para garantir que a gente consiga recuperar, e a gente percebeu um aumento de 13% dos boletos não pagos,
tá? Então, lojas que tinham uma taxa de conversão muito baixa no boleto, ela teve um aumento significativo, porque com esse sistema a gente conseguiu recuperar aquele boleto que o cliente emitiu, esqueceu de pagar e iria entrar no esquecimento, mas a IAPay lembrou ele, tá? É um sistema muito legal. E um outro ponto que eu acabei nem colocando aqui, a IAPay, ela trabalha com um sistema de boleto em redundância. Eu acredito que hoje seja a única no Brasil. O que é esse sistema de pagamento em redundância? É basicamente como eu expliquei na multi-adquirência. Eu vou trabalhar com mais de um banco aqui na minha operação. Então, se o teu cliente entrou no teu e-commerce, tentou fazer um pagamento e o banco não conseguiu gerar aquele boleto por algum problema técnico dele, ele teve alguma intermitência, não tem problema. Eu chamo, através de uma API, um outro banco, emito esse boleto para o teu cliente para ele poder sair, para a gente garantir que ele vai sair da sua loja com o boleto para ele poder pagar, tá? Isso é um sistema muito legal que também tem ajudado muito nas conversões. Ok? E aí, por último, como um diferencial, mas não menos importante, a IAPay, ela realmente acredita que um bom relacionamento vai gerar os melhores resultados e as parcerias mais sólidas, tá? Então, todos os departamentos da IAPay, ele foi pautado no Customer Success, né? A gente acredita muito no sucesso do cliente. Tanto é, né, que até a nossa forma de monetizar é só em cima de transações que foram aprovadas, de transações que teve sucesso, tá? Então, todo o nosso time, ele vai respirar essa cultura, independente de qual seja o departamento, para conseguir dar, de fato, o melhor atendimento para vocês, para que vocês possam, na ponta, né, do negócio, conseguir ter uma performance melhor, conseguir maximizar o teu negócio, tá? Vocês terão um atendimento personalizado pela IAPay. O nosso time de sucesso do cliente trabalha de forma ativa na sua operação, né, traçando estratégias, melhorias para o aumento de conversão e acompanhamento de resultados, tá? E aí toda a experiência da IAPay, ela vai ser acompanhada por especialistas em meios de pagamentos, tá? Esse é um ponto muito legal, lojistas que vêm performando legal, a IAPay, ela tem um time de sucesso do clientes que acaba encarteirando, né, esses clientes, e eles têm como meta, né, como objetivo, não dar aquele atendimento de luxo, né? Não é só para ser aquele gerente de luxo que você tem no banco, quando você tem algum problema você liga para eles. Eles têm outras metas aqui, né? Então a gente precisa entender como fazer aquela loja vender mais, né? Afinal de contas, quanto mais a loja vende, mais a IAPay ganha também, né? Então a gente vai trazer números de mercado, estratégia de concorrentes, né? Normalmente a gente consegue fazer um acompanhamento da performance para ver como que a loja está performando, enfim, esse tete a tete a gente sabe que é um investimento muito válido, porque todo conhecimento que é compartilhado ajuda o lojista e ajudando o lojista, consequentemente, ele vai performar mais, tá bom? Falando um pouquinho sobre os custos, né? Dentro da proposta que a gente tem com a iCron, para todos os clientes que vão iniciar na operação, a gente vai ter basicamente duas tarifas só, tá? A tarifa para as operações de cartão de crédito mais análise de risco, né? Então, como eu falei para vocês, eu te entrego tudo que você precisa numa operação só, tá? E a tarifa de boleto e transferência, que a gente entendeu que o mais viável seria um custo fixo, tá? Então, falando primeiro de boleto, que é mais simples, né? A parte de explicação, o boleto, a gente vai cobrar apenas R$2 pelos boletos pagos, tá? Então, o cliente não emitiu o boleto, ele emitiu o boleto e não pagou, não te cobro nada, né? E o prazo de repasse desse boleto, ele é em 14 dias, seguindo a premissa de boas práticas do e-commerce, para ter esse tempo de intermediação para o cliente final, tá? E para o cartão de crédito, como estratégia, o time da Ecom entendemos, né, em conjunto que a melhor solução seria um parcelamento, né, com antecipação em 14 dias, tá? O que isso significa? Independente se o teu cliente comprou à vista ou se ele parcelou em 12 vezes, você vai receber o valor total em 14 dias. Em 14 dias esse valor já fica disponível para você poder solicitar o saque para esse dinheiro vir para a tua conta bancária, tá? E aí, as tarifas que a gente acordou para cartão de crédito foi uma taxa de 3,49, é um custo bem competitivo, e a gente conseguiu essa condição pela parceria com a Ecom, tá? E uma taxa de parcelamento com um percentual de 1,69 ao mês numa tabela price para ter amortização de juros, tá? Como que ficaria então essa tabela? Eu fiz uma tabelinha aqui bem simples para vocês analisarem. Então, por exemplo, uma venda realizada em uma vez.
Como não existe o parcelamento, a taxa total vai ser apenas a taxa de retenção, que é os 3,49%, tá? E o valor fica disponível para vocês em 14 dias, né? Porque, como eu falei, 14 dias é o prazo que a gente tem para intermediar essa transação e tornar seguro a transação para o cliente final, ok? E aí, a partir de 2 vezes, vocês percebem que os valores vão aumentando, tá? Porque existe a taxa de retenção mais a taxa de parcelamento, né? Então, se um cliente comprou à vista, ele não tem parcelamento, eu vou antecipar só os 16 dias do mês ali, né? Não vou te repassar em 30. Mas numa transação, por exemplo, em 10 vezes, o número de parcelas é maior, e como eu vou te repassar esse valor em 14 dias, então eu preciso antecipar basicamente 10 meses, então o custo ele fica um pouco maior, né? Qual que é a flexibilidade disso? A IAPay, ela dá a possibilidade de você assumir os juros de parcelamento ou não para o teu cliente final, tá? O que isso significa? Não sei se vocês já viram alguma loja, por exemplo, que vende até em 3 vezes sem juros, tá? O que isso significa? Significa que até 3 vezes a loja, ela oferece parcelamento sem juros e ela assume esse parcelamento, tá? Então, num caso hipotético aqui, numa venda em 3 vezes, a loja teria taxa de 6,89, que é o 349 mais a taxa de parcelamento. Só que se o cliente final dessa loja quiser comprar de 4 a 12, como ele não está usando do benefício de 3 vezes sem juros, ele vai assumir todo o juros de parcelamento e a loja ela vai ficar com um custo único de 3,49, porque o cliente ele acabou assumindo esse custo. Assim que finalizar a apresentação, eu tenho certeza que esse é um assunto que vai ser muito questionado, aí a gente pode entrar um pouco mais a fundo, tá? Eu trouxe aqui alguns cases de sucesso da IAPay, para a gente poder falar bem rapidamente, né? A DLK, ela é uma loja, se ela não for a maior hoje, ela está entre uma das maiores da América Latina, de peças no ramo de roupa fitness, tá? Eles têm um volume operacional muito legal, e 100% da operação deles trabalha com IAPay. Então, isso é legal para tirar um pouco do mito, né, que a gente ouve algumas pessoas falando que, olha, análise de risco terceirizada, né, por intermediadora de pagamento só compensa se você for pequeno, se você for grande não compensa. Na verdade, não, né, é aquilo que eu falo, se você não tiver esse know-how, não tiver essa especialidade, vale a pena você investir num parceiro que consiga te trazer essa performance, consiga trazer essa segurança, para que você foque em situações que vão conseguir agregar para o teu negócio, que é o caso da DLK. Eles são um excelente case de social, né? Você entra no Instagram, eles têm boas parcerias com bons influencers, então o foco deles hoje está focado no marketing mesmo, e toda a parte de análise de risco fica com o IAPay, né? A análise de risco, quero te dizer, de meio de pagamento completo mesmo fica com o IAPay, tá? A Lingerie, ela é uma das maiores lojas hoje que operam na plataforma da Fast Commerce. Eles trabalham com a gente também já há alguns anos. E o case deles muito legal foi que eles tinham já uma operação consolidada, né? Mas na época o que era o problema deles, assim que eles sentiam uma dor maior, era na questão de aprovação de análise de risco, né? Lembra que eu falei que tem que estar sempre de olho? Porque pro nicho dele em específico, acontecia muito uma divergência de dados. Às vezes era a mãe comprando com o cartão da filha, a esposa comprando com o cartão do marido, o marido comprando com o cartão do irmão, enfim. Então, com essa divergência de dados, a solução da época não conseguia entrar tão a fundo e reprovava muitas transações. O que nós fizemos aqui? Clusterizamos uma fila de análise específica, comunicamos com o time de risco, entendemos quais eram as nuances e qual era o desafio daquela loja, e a gente conseguiu trazer uma média de aprovação acima dos 96%. Então, resolvemos praticamente o problema dele de risco, ele vem trabalhando com a gente já há alguns anos. E o último case é o case da GTS M1, é a maior marca de bicicletas hoje do Brasil, uma operação extremamente consolidada, começou realmente desde o comecinho com o IAPay, né, e a gente vem fazendo um trabalho muito próximo naquela questão de sucesso do cliente que eu comentei com vocês, né, o consultor deles tem uma relação muito boa, tem um relacionamento, eles falam muito sobre os números de mercado, eles entendem as estratégias, né, e existe uma flexibilidade muito bacana para entender dentro da estratégia da GTS M1, por exemplo, como que a IAPay consegue atuar, enfim, eu trouxe esses 3 cases para mostrar para vocês que, independente se o cliente ele já é grande ou se ele está começando, a gente consegue entregar a solução que consiga atender, porque aqui o nosso core, né, é a performance.
quero entender o que vocês precisam para desenvolver e entregar o que vocês precisam. Ok, pessoal? A Maísa pediu para eu explicar também um pouquinho sobre como que vai funcionar a parte de split de pagamentos, ok? O que é esse split de pagamentos? Nada mais é do que uma divisão da transação, tá? Então, vamos pensar numa operação de marketplace, assim como o Mercado Livre, tá? Vou usar o Mercado Livre. O Mercado Livre, quando ele faz uma venda, ele retém um valor fixo, né? Um percentual daquela venda para ele, que ele é basicamente o vendedor, e o lojista, que é o seller dele, recebe o percentual referente à venda do produto dele. Então, essa divisão a gente chama de split de pagamentos, tá? E a gente já tem isso integrado com o time da Econ para poder reter o percentual da Econ e dos fornecedores, tá? Como que isso funciona? O split, a gente vai dividir os valores como um saldo virtual entre contas e API, tá? Então, basicamente, todos os clientes da Econ, tá? Todos os lojistas e todos os fornecedores deverão ter uma conta IAPI, porque a divisão do valor dessa transação, ela vai ser feita de forma virtual, a gente envia, né, de forma automatizada, claro, para cada conta, e aí o lojista recebe o que é devido dele, a Econ vai receber o que é dela, e o fornecedor recebe o que é dele também, né? Isso fica dentro de um painel, vocês conseguem acompanhar por transações, e aí dentro desse painel você vai ter uma conta bancária que você vai cadastrar, e lá você solicitou o saque para essa conta, tá? Qual que é o intuito de se trabalhar com o split de pagamentos? Primeiro, automatizar esse comissionamento dos fornecedores, né, e da Econ. Imagina só, um marketplace aí que tem 1 milhão de transações por dia. Fazer isso manual seria basicamente impossível, né? E aí, no segundo ponto, garantir um fluxo mais seguro contra falhas, né? Quando a gente fala de fazer manualmente, existe o fator humano. E o fator humano, por via de regra, ele pode cometer uma falha, principalmente numa situação como essa que eu falei, de grande volume operacional, né? Então, fazendo isso de forma automatizada, via API, a gente consegue garantir que fica muito mais seguro e vai reduzir praticamente a zero as falhas, ok? Falando um pouquinho ainda mais sobre, como eu falei, a respeito do split, né? Todo lojista ele vai precisar criar uma conta na API. Como isso funciona? Eu vou compartilhar depois esse documento com todo mundo, tá? Para ficar guardadinho para vocês também poderem tirarem dúvidas mais para frente. Aqui eu já deixo um link, né? Então todo mundo que for operar agora na Econ vai criar sua conta, tá? E eu deixei 2 passos importantes aqui. O primeiro, se a gente estiver falando de uma conta pessoa jurídica, essa conta ela precisa ser criada com o CPF de algum sócio que conste no contrato social da empresa, tá? Cujo CNPJ será relacionado. Então, o que isso significa? Eu, João, eu vou começar a vender na Econ, né? Só que o CNPJ da minha empresa está no nome da minha esposa. Então, eu preciso criar essa conta com o nome da minha esposa, com o CPF da minha esposa, e o CNPJ precisa estar vinculado. Tá? Se criar com um CPF que não faz parte do contrato social, ou ele precisa ter uma procuração legal para isso, ou a gente vai ter que criar uma nova conta. Porque na hora de fazer o pagamento, como eu faço um pagamento via remessa com o banco, quando existe qualquer tipo de divergência, o banco ele retorna o pagamento. Tá? E o segundo ponto importante, após a criação dessa conta, vocês vão enviar para o time da Ecron qual é o e-mail e o CNPJ cadastrado na conta. Se for uma conta pessoa física, envie o CPF, tá? Para aplicação de taxas e condições acordadas. Por quê? Quando vocês forem criar a conta na IAPI, vocês vão perceber que lá a IAPI vai dar basicamente 2 opções de tarifas que não tem nada a ver com o que a gente acordou aqui. Lá são tarifas mais altas, são tarifas padronizadas. E como eu falei, pensando num projeto de parcerias, a IAPI conseguiu trazer uma condição que fosse realmente mais vantajosa para vocês, tá? Então, podem criar conta sem problema nenhum, pode escolher qualquer uma das opções das tarifas, pois vocês vão mandar para o time da Econ, a Econ vai me mandar essas informações, eu configuro as condições que foram acordadas aqui, e eu formalizo com vocês por e-mail, tá bom? Por hora, era só isso a apresentação, eu imagino que agora tenham bastante dúvidas, tá? Eu vou abrir agora esse espaço para que a gente possa bater um papo e vocês possam tirar essas dúvidas comigo, tá bom, pessoal?
Bom, gente, já que ninguém falou nada ainda, deixa eu falar. Nós temos na sala lojistas e temos na sala fornecedores, tá? Então, assim, para o Ok? fornecedor, ele não vai ter despesa nenhuma, né, João? Ele vai receber o repasse dele, um exemplo. Ele passou que o produto dele custa R$ 30, ele vai receber os R$ 30 dele, ele não tem que pagar os 3 e pouquinho, ele não tem que fazer nada. E isso é exclusivo para os lojistas, tá? Isso, os fornecedores vão ter a conta na IAPay, não tem custo nenhum, tá? Por que que vocês estão aqui? Para vocês entenderem por que que a gente está pedindo essa conta na IAPay, por que que isso é importante, tá? Para a gente conseguir fazer o split, entender um pouquinho de tudo isso, tá? Então, para fornecedores da Econ, nenhum custo com a IAPay, correto, João? Exato, não tem mensalidade, não tem fidelidade. No momento de você fazer o saque desse valor para sua conta, tanto pro fornecedor quanto pro lojista, não terá nenhum custo também, tá? A gente só precisa que vocês criem essa conta, porque como o split ele é feito de forma automatizada, eu não consigo vincular isso a uma conta bancária, né? Perante o Bacen, eu não posso fazer nenhuma transação de valores sem ter um lastro dessa transação. Então, isso precisa ser feito via contas e API. E aí, dentro desse painel, como eu falei, vocês vão ter acesso a esses valores, vão cadastrar essa conta bancária só para solicitar o saque para a conta bancária, ok? Mas isso não vai gerar nenhum custo, nenhuma fidelidade, nada disso. Por favor, boa noite. Boa noite. Eu fiz o cadastro da empresa como fornecedor, né? E eu escutei que você comentou assim, tem que estar o meu cadastro, quando eu abri lá, eu cadastrei no meu nome, mas eu não estou no quadro societário. Isso é um problema, então. Eu vou ter que cancelar o meu cadastro e fazer um novo com os dados da sócia. É isso? Exato, a gente precisa criar, sim, a gente precisa criar com os dados da sócia, tá? Mas aí fica tranquilo, depois você passa os seus dados para a Maísa e a gente entende aqui com o time se, como é uma conta nova, se a gente precisa criar uma nova conta ou se a gente consegue só fazer a alteração do CPF para você. Tá bom, tá ótimo. Obrigada. Tá bom? Nada. João, boa noite, tudo bem? Boa noite. Só te fazer uma pergunta, porque eu consigo participar da empresa nos dois sistemas, tanto como fornecedor como lojista. Certo. Na parte de lojista, vocês só trabalham com D+14, se eu quiser desativar aí o D+14 para poder receber as parcelas e ficar só na taxa de 3,49, eu consigo? Sem o 164 de antecipação? Inicialmente não. Não porque esse é um contrato que a gente fez já com o time da Econ, né? Mas pode ser que possivelmente nos próximos meses, entendendo a necessidade de mais outros lojistas, a gente pode abrir uma possibilidade de fazer esse recebimento no fluxo de parcelas sem antecipação. Isso, beleza. Aí ficaria na taxa de 349 só sem o 169 de antecipação. Exato. E aí receberia conforme esse fluxo das parcelas, né? Isso, justamente. E o boleto, o recebimento dele é em D14 também? Não é D3? Isso, ele é em D14? Não, eu vou explicar. Como a gente está falando de uma intermediação de pagamentos, que é o que eu faço, para as boas práticas do e-commerce, eu preciso de 14 dias para intermediar a situação pro comprador final também, né? Então, se ele tiver algum problema com a loja, com o produto dele, como, por exemplo, no boleto ele não consegue contestar um pagamento na operadora, ele tem a segurança de poder falar com o IAPay sobre aquela transação para que a gente possa, se for necessário, né, travar aquele valor e devolver para eles. Então, esses 14 dias, ele entra mais para dar essa segurança para o consumidor final. Entendi. Beleza, então. Tá ótimo. João, me tira uma dúvida. Até a Maísa pode também como representante do trade, referente a esse split. Tipo, vamos supor, eu vendi hoje 10 produtos. Aí eu vou receber em D14, mas eu preciso pagar o fornecedor. Tipo, o fornecedor a Econtrade vai enviar, fazer esses envios para mim, depois em D14 vai ser feito o split e tá tudo bem? Funciona desse jeito? O fluxo ele é um pouquinho diferente, tá? Vamos imaginar aqui, um cliente comprou R$100 com você, tá? Então, em 14 dias, eu vou repassar o que é referente a...
eu vou colocar números aqui específicos, tá? Vamos falar que a IAP cobra 10% e a Econ cobre 10%, tá? Então, no 14º dia, eu vou descontar, perdão, os 10% do valor da transação, vai ficar os R$ 90 de recebíveis, né? E aí a gente reparte o que é Econ e o que é você e o que é fornecedor. Então você não vai ter nenhuma ação manual para ter que fazer esse repasse para o fornecedor. Eu já faço isso de forma automatizada para a gente tornar uma operação mais segura para vocês. Tá. Não, a questão é só porque assim, se eu recebo em D14, eu tenho que pagar um fornecedor. Se eu vou ter que tirar do meu bolso, ou o split vai ficar lá separado para ele vai saber e ele vai enviar, entendeu? Isso, já fica separado para ele esse valor. Pode falar, Maísa. No momento da venda, Lenildo, já aparece assim, a venda foi aprovada, já aparece para a Econ, já aparece para vocês, já aparece para o fornecedor, tanto que foi feita a venda, como aquele lançamento futuro para ele. Correto, João? Correto. No extrato de cada fornecedor, ele vai conseguir ver, ó, eu fiz a venda e já está aqui o dinheiro para mim. Dentro no 15º, né, João? Dia, o dinheiro é liberado para Isso, exatamente. Mas, Exato. então, o fornecedor também recebe em D+14, é isso, né? Isso Todo mesmo. mundo vai receber em D+14. Tá? Okay. Porque o split, quando eu faço, que é uma segurança, é o que o João falou, que assim, é uma segurança para nós da Econ e para o lojista também, tá? Assim, que ele vai, esse tempo é o tempo dele receber a mercadoria, de qualquer contratempo que possa acontecer, que a Econ Trade vai ficar sabendo, a IAPI também, que a gente consiga correr atrás e resolver qualquer possível problema que possa acontecer. Mas no momento que você receber o pedido, você já vai receber, já vai aparecer no seu extrato lá o valor daquela compra. Isso evita uma série de coisas, né? A demora, de repente, para pagar. Isso é uma segurança tremenda para o fornecedor, né, Maísa? Para todos nós, né? Para todos, né? Para todos. E para o fornecedor, que é quem está entregando o seu produto, né? Eu acho que é muito importante isso aí. É ótimo, muito bom isso aí. E para o sucesso da operação tem que ser assim, né? Eu também acredito nisso, porque assim, fica tudo transparente, né? E todo mundo trabalha com a segurança, o fornecedor de que ele já está lançado na conta dele, e o pagamento só é liberado, né, João, com o código de rastreio ou com a nota? Me ajuda. Exato. Então, voltando a falar sobre a questão de chargeback, lembra que eu disse que existem 2 documentos que são necessários, a nota fiscal e o comprovante de entrega, né, de envio de mercadoria. Então, dentro do painel da Econ, você vai ter o campo para você anexar a nota e o código de rastreamento. Isso precisa ser feito antes dos 14 dias. Por quê? Quando bater os 14 dias e você for solicitar o saque, se já houver a documentação inserida na plataforma, o meu time de risco já avalia, né, que a transação já foi enviada e faz a liberação do valor para saque, tá? Se houver uma transação onde o lojista não enviou a mercadoria ou o fornecedor não enviou a mercadoria, o valor ele vai ficar disponível, mas ele vai ficar travado para o saque, até que a gente consiga entender por que a transação não foi enviada, ou o lojista ou o fornecedor fazer essa comprovação para a gente, tá? Isso é uma forma de manter a segurança para a Econ e para o consumidor final também. A emissão de etiqueta... Ai, desculpa, pode falar, né? Eu vejo, João, eu sou um vendedor, um cliente, tá? Eu vejo que isso é uma transação normal em todas as vendas marketplaces. Todas as vendas na internet que eu vendo em Mercado Livre, vendo em outros, e é a mesma coisa, né? Eu vou fazer uma pergunta depois. Para falar para os fornecedores aí que não estão acostumados a isso, a vender em marketplaces, qualquer marketplace, qualquer venda na internet hoje segura por 14 dias, isso é por lei, né? Mas é muito mais seguro do que está vendendo pessoalmente. Eu, pessoalmente, estou interessado com a IAPI, tá? Realmente gostei muito. Eu não sei se... Show de bola.
Eu tenho uma pergunta também. Boa noite. Depois eu queria fazer uma pergunta também. Quem estiver na frente, eu sou a próxima. Fica à vontade. Eu sou fornecedora, eu sou Elizabeth, da Bionat, né? E quem está cuidando dessas operações que eu deixei responsável é a Ana, ela está cuidando bastante, mas hoje eu queria participar, entender um pouco. Sou bem assim, o negócio é fabricar, preparar tecnicamente, orientar, explicar do produto, falar, porque a gente precisa do produto andando, né? A gente que industrializa, a gente precisa de giro. E sabemos hoje que a plataforma, né? As plataformas são hoje é aquele dia do momento, todo mundo quer comprar e todos os produtos. Aí a minha pergunta é o seguinte, vocês, cada fornecedor, Maísa, vai estar fazendo, cada distribuidor, lojista vai estar mandando a nota para nós, vai ser direto ou vai ser para ICOM? Como vai ser feito? Tipo, tem um lojista aí, a gente vai mandar a nota, você vai mandar essa nota e a gente que vai mandar essa nota direto, vai despachar pelo correio? Então, funciona da seguinte forma, Beth. O fornecedor ele vai precisar emitir 2 notas. Depois até eu vou pedir para a Milena encaminhar para vocês, a gente vai gravar um videozinho disso também e mandar um manual explicativo, tá? Por que são 2 notas? É uma nota fiscal de venda do fornecedor para o lojista, tá? A Valéria está até mais acostumada que eu que ela já está escolada nisso, né, Valéria? Então aproveita e fala aí para ela como que funciona, Valéria. Posso explicar, sim. Beth, é o seguinte, quando chegar o pedido aí para você, né, vai chegar, o pedido já vai chegar com os dados do cliente e o valor que o lojista vendeu o produto, tá? Então, você sabe o valor que você vendeu para o lojista. Vamos supor que você vendeu para o lojista uma peça a R$70, certo? Você vai fazer a sua nota fiscal normal para o lojista de R$70 e você vai fazer a nota para o cliente pelo preço que o lojista vendeu. Vamos supor que foi 140. Mas essa nota é uma nota só de remessa. Não é uma nota que vai ter incidir imposto. Nessa nota vai, inclusive, o número da nota do lojista. Entendeu? Vai como nota de remessa e vai o número da nota do lojista. Tá? Então, é feito 2 notas, mas isso daqui, quando entra no automático ali no dia a dia, é uma coisa que fica simples. Quando a gente fala assim, eu tenho que tirar 2 notas, e aí, né? Mas depois vira no automático, é bem tranquilo. Entendeu? Aí você vai colocar no sistema, né? Aí você vai colocar a nota para o sistema, porque aí a minha nota vai para você, pelo sistema. Isso tudo é porque é a forma legal de se fazer, tá? É dentro da legislação, seguindo todas as regras, é assim que diz que tem que ser a legislação. Então, nós estamos seguindo o que tem que ser feito, né, Valéria? É bem tranquilinho. Mas deixa eu perguntar uma coisa sobre a emissão de etiqueta, né? Porque o João falou que a gente teria que colocar o rastreio, tá? A emissão de etiqueta vai ser feita por nós? Ou ela vem do lojista? Como é que vai ser isso? Claudemir, tá aí? A etiqueta, ela vai direto para vocês. Nós vamos arrumar uma maneira de estar enviando por e-mail ou está disponibilizando ela eletronicamente de uma maneira, mas junto com o pedido você vai receber ela, tá? Não, em geral ela vem com o pedido da Decilight, mas isso é que, como o João falou que eu precisava colocar os dados da etiqueta, no caso, né, eu como fornecedora colocar os dados da etiqueta, em geral essa etiqueta vem, né, a maior parte das vezes vem. Mas é só se tiver fraude. Eu acho que o Itamárcio está até vendo, eu não sei como que vai funcionar isso, uma questão de uma API para poder puxar automático isso. Não é isso, Claudemir? Sim. Isso tá em... Mas se você, Valéria, está acostumada com a Decilight ali... Sim, mas... Ela já Nós vamos dar o máximo possível. Eu sou vendedor... Mas eu tô dentro da equipe da Econtrade para fazer isso funcionar, entendeu? Até que isso funcione redondamente, aí depois eu vou trabalhar só como vendedor.
É que, assim, Não, só mas fazendo em algumas geral, considerações. O Claudemir, ele é lojista e ele presta consultoria, então a gente contratou ele para nos ajudar aqui. E a Valéria, pessoal, ela conhece o Itamárcio há muito tempo. O Itamárcio é a pessoa que faz, é o hub, tá? Que faz toda a comunicação entre as lojas, a Econ e os fornecedores, tá? Então, a Valéria já trabalha com o Itamárcio há bastante tempo, já sabe que funciona, por isso que eu estou acionando os dois aí, porque eles têm mais experiência aí que, que a gente nesses segmentos aí, tá? Deixa eu fazer uma pergunta. Principalmente para a Elizabeth, que talvez está um pouco indecisa aí, que nem a Valéria falou, quando você entrar na automática, a gente conseguir automatizar o máximo possível, tá? Você vai ver que você vai ser feito assim no instalar de dedo. Eu já vi que você é operacional, ou seja, você se preocupa com a produção do seu negócio. A parte burocrática não é contigo. Na verdade, lá o pessoal tem as meninas que fazem, a gente faz já pelo Mercado Livre, o pessoal já manda etiquetinha, elas já são acostumadas a fazer bastante coisa. Mas eu mesma, eu já sou do outro segmento, mas eu quero entender, como nós conversamos bastante, a Maísa com a Milena, né? Então, eu acho bacana, por quê? Como nós, além de ser fabricante de marca própria, nós também fabricamos para terceiros, aí eu queria ver como funcionava, de repente, um novo cliente meu, eu posso oferecer essa plataforma também para eles comercializar, em vez de eles começarem a construir um novo e-commerce, né? Então, para eles... Então, a gente quer incentivar todo mundo, eu sou indústria, e o mercado, aí o Brasil é imenso, a gente quer vender, quer viabilizar e que todo mundo possa conseguir. Eu achei fantástico, até quero parabenizar a Maísa, né? Achei muito bacana, né? Vocês estão de parabéns, todo mundo que está aí. É uma forma da mercadoria chegar mais fácil, mais segura, e a gente poder indicar uma plataforma, né? Que todo mundo indica essas marketplace, todas essas plataformas aí que todo mundo usa, mas poucos têm a chance de ter o seu próprio e-commerce com preço tão legal, acessível, né? E seguro. Obrigada, Beth. Eu vou dizer para vocês assim, ó, eu não tenho nada a ver com e-commerce, eu dava assessoria para... Conheci, quando a Maísa me ofereceu o negócio dela, eu comprei de cara, né? Nós quase no início, né, Maísa? Não trabalhamos, né? Eu coloquei essa mulher para ver aonde ela era capaz, e hoje, assim, eu admiro ela. Claudemir é muito exigente. Olha, eu sou... O Gustavo sabe disso, né, Gustavo? O Gustavo sabe que eu sou extremamente exigente mesmo. Ainda bem que você tem que ser assim mesmo. E olha, vou dizer para vocês, fornecedores e lojistas que estão aqui, vocês estão se metendo no próximo unicórnio, né? No próximo negócio do milênio, que esse negócio aí, vocês vão ouvir falar muito ainda desse negócio. Eu abandonei todos, eu abandonei os 4, para me dedicar só a esse. E acredito realmente assim, ó, que vai ser um negócio espetacular, principalmente para vocês fornecedores. Vocês vão vender muito mesmo, que o projeto é fantástico, na minha opinião. Vou aproveitar. Fazer uma pergunta. Isso, deixa eu Guilherme está querendo falar um tempão já, né? Ai, Guilherme, eu te curei. Não, tranquila. Boa noite a todos aí. Eu estou falando no caso como fornecedor, e como que ficaria a questão da nota fiscal, já entendi, beleza, de embalagem, disparo e tudo mais. Meu questionamento só como ficaria em relação à política de troca. A política de troca é minha ou é no caso do lojista que comprou a plataforma da Maísa? Então, a troca... E quem que arcaria com os fretes e tudo mais? Tá. A troca, quem vai administrar, quem vai cuidar, quem vai falar com o cliente é o lojista, tá, Guilherme? Mas se a troca foi por um motivo de um problema do produto, tá? Vamos falar de um sapato. O sapato chegou lá descolando, tá? Aí é responsabilidade do fornecedor. Tanto o frete de ida, quanto o frete de volta, quanto a troca da mercadoria ou a devolução do dinheiro, tá? Agora, o cliente quer trocar porque não serviu. Aí é uma política individual de cada loja. Ó, eu te ofereço a primeira troca grátis, né? Ou não, ele não vai oferecer a primeira troca grátis. Aí, cada lojista pode definir a sua política de troca por motivo de não gostei,
quero não serviu, né? Aí vai ser cada lojista que vai determinar isso. Não, porque Tá? assim, É um plano de venda dele. já deve fazer uns 20 dias que eu tô brigando com esse moço aí, com o Gustavo. Ele sabe como é que é a questão da minha política de troca. Realmente, o segmento que eu trabalho, que é lingerie, moda praia, se for defeito de fabricação, realmente eu troco. Agora, diferentemente de um sapato, né? Então, por exemplo, você pega uma moda íntima, a pessoa não pode experimentar, tem tudo isso daí. E então, sim, realmente é um pouco complicadinho. Eu estou perguntando por essa questão aí mesmo, porque eu tenho a minha própria política de troca. E eu friso bem, a troca ela é feita sem custo, realmente, quando é defeito de fabricação. Se por cargas d'água chegou lá, a pessoa não foi com a cara do biquíni, eu quero trocar. Ela vai falar assim, não serviu. Como não serviu? Tem tabela de medidas, tem tudo direitinho para conferir antes, né? Só que às vezes ela chega lá, ela fala que não serviu e começa a pôr defeito. Então, assim, até às vezes a gente troca, né, por não defeito de fabricação, só que realmente o cliente arca com todas as despesas, tanto de ida quanto de volta e tudo mais. É isso mesmo. Mas Fornecedor... tá certo, Guilherme. Só troca, você como fornecedor só vai trocar se for defeito. O resto, nós, vendedores, tem que assumir. Entendi, Gente, tá certo. Eu acho que, eu não sei, Maísa, mas a lei do consumidor, quando você está no e-commerce, o consumidor ele pode devolver a mercadoria em uma semana. Eu acho que independente do produto, tá? Eu acho que isso tem que dar uma analisada, porque eu acredito que não seja assim, viu, Guilherme? Não, mas nós estamos falando de duas coisas diferentes. Nós estamos falando de devolução, estamos falando de troca. Não, isso que eu ia perguntar, porque na lei do fornecedor, o cliente tem 7 dias de arrependimento, qualquer que seja o motivo. Só que esses 7 dias de arrependimento é o que eu queria saber, se ele se aplica à loja, ao lojista ou ao fornecedor. Eu creio que é ao lojista, né? Não ao fornecedor. É ao lojista. Tá? E o Claudemir, ele teve alguns problemas aí, né, Claudemir? Que ele contornou maravilhosamente bem e ainda recebeu comentários positivos. Então, isso aí é da parte do lojista, tá? Esse risco é nosso, né? Do lojista. Do negócio. Vai do fornecedor de bom tratamento, bom negócio com o lojista, saber se faz ou não essa troca. Deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta. Acho que seria mais pertinente para a Maísa. Como que eu faço o controle das vendas diariamente? Como que eu fico sabendo disso em tempo real? Qual que é feita essa forma de visualizar o que está sendo feito, está sendo vendido? Ana, você tem duas opções. Se você tiver um Bling, tá? Que é um ERP, eu não sei se você conhece, se você tiver o Bling, diariamente vai cair para você todos os pedidos, assim como vai cair na IAP e toda a parte já do crédito, tá? Ó, chegou o pedido, se você consultar na IAP, já vai estar lá lançado um crédito futuro para você também, tá? Se você falar assim, não, mas eu não uso a IAP, eu tenho um outro ERP que eu controlo aqui, tal, a gente pode ver com o Itamarce, perdão, o Bling. Se você não quiser usar o Bling, de repente você tem um outro ERP aí, a gente pode ver se a gente consegue plugar esse ERP com a Decilite, que é o nosso hub, tá? Mas, eu não tenho ERP, eu não vou usar o Bling, nós vamos te enviar diariamente por e-mail ou WhatsApp, como você preferir. Tá? A Valéria, por exemplo, usa tudo no Bling, né, Valéria? Sim. Porque como a gente tem um contrato de prazo para entrega e envio do produto, então a gente tem que ter um tempo hábil para que seja processado tudo isso. Então eu tenho que ter informação, o cliente acabou de adquirir o produto, eu tenho, vamos dizer, 24 horas para fazer o envio. Então, se no final do dia, vamos dizer que eu não tenha nenhuma plataforma que converse com a sua, vamos dizer assim, período que vocês me enviam isso para que eu tenha esse tempo, isso é importante. Se você tiver, você vai receber automático, tá? O pedido chega para automático. Fechou o pedido, ele chega no Bling para você, chega aqui para a gente, e a parte do pagamento com a IAP também, tudo automático. Perfeito. Para quem não tiver o Bling e o ERP, a gente não conseguir que ele tenha uma API aberta, que a Decilite consiga conversar, a gente vai passar assim, a primeira coisa do dia, a gente vai combinar com você. Todos os pedidos eu vou te passar até X hora para dar tempo de você despachar dentro do prazo que a gente combinou.
Perfeito, ótimo. Acho que é isso mesmo. Muito bem. Essa dúvida. As notas fiscais do lojista, ela é tirada dentro da trade? Ela tem a API da trade para poder tirar a nota fiscal? Ou não? Tem Então, que ter a minha plataforma também, o Bling também para lojista, não só para fornecedor? não, você pode tirar a sua nota dentro do RP que você usa hoje. O que você usa hoje para tirar a nota? Eu tenho, e como Cortou. fornecedor, Quem que você usa? Qual sistema que você usa? a iRoba. É uma iRoba. plataforma iRoba, né? Então ela já tem integração já com o meu Gateway, com tudo, e eu tiro nota por ela. Tá. Aí eu acho que aí a gente, até o Gustavo às vezes pode até me auxiliar melhor nisso, mas eu acho que aí ele vai ter que jogar pro Bling, né, Gustavo? O Bling, né? Eu acho mais prudente, inclusive, quanto mais o negócio for mais centralizado e menos diversificado os canais enfim, todos os canais, eu acho que é mais prudente, né? A chance de erro e tudo é menor, né? E é simples, todo mundo já trabalha assim, tem todos os canais, né? Eu acho que é mais prudente. Você fala do Bling, trabalhar com o Bling para fazer as integrações tudo. Eu trabalho na iRoba, né? Sou da iRoba e tudo, mas nesse caso aqui, né, nessa situação dessa operação em questão aqui da EconTrade, quanto menos, né, Maísa, quanto menos ramificar para vários, é melhor. Certo. A EconTrade não tem coisa com a iRoba, não tem integração com a iRoba. Não, nós temos integração com o Bling, que integra com a iRoba, tá? Através do Bling, a gente integra com qualquer plataforma que você quiser. Tá? Mas um exemplo, você já tem uma loja na iRoba, se você quiser colocar os nossos produtos também, eu quero outra loja na iRoba para vender os produtos da EconTrade, você pode vender, tá? Você pode escolher a plataforma que você quiser. O Bling, Felipe, a mesma situação. Viu, Felipe? Nós vamos, assim, automatizar ao máximo a questão de Bling da EconTrade com Bling de fornecedor e Bling de vendedor. Então, vai ser como se fosse uma coisa online, essa comunicação entre esses vários Blings, esses vários RPs, entendeu? Então, eu vendi automaticamente, segundos depois ou minutos depois, o Bling da EconTrade vai estar recebendo o meu pedido e automaticamente, alguns minutos depois, se você for fornecedor, o pedido já vai estar entrando no seu Bling. Sem precisar correr atrás, sem precisar buscar o pedido, entendeu? E a partir do momento que você tirar a nota no seu Bling, ele automaticamente já vai ser enviado para o meu Bling, a tua nota de venda, se você for um fornecedor meu, certo? A sua nota de venda para mim, de forma assim, que como se fosse nós fôssemos filiais. Integrado. Sim, maravilha. Nós vamos concentrar todas as operações no Bling. Vai. O meu vai funcionar bem. Controlar. O meu RP, por exemplo, ele conversa direto com o iRoba. De 10 minutos ele faz atualização. Então, sim, o meu não é Bling, não é nada, é o meu RP, que ele conversa com o iRoba. O meu, a loja é dentro da iRoba. O que eu gostaria de saber é se já está em prática com todos os RPs, o Claudemir. Ou vocês ainda estão trabalhando nessa implantação? Então, hoje o Bling já está funcionando perfeitamente. Só que aí, Ana, a gente tem que ver, por exemplo, o RP que você usa, se ele tem API aberta, como que funciona essa questão da API para a gente passar para o Itamar, que é o hub que faz essa ligação entre os Blings, para ele poder fazer essa ligação com o seu RP, tá? Então, depois você passa até para a gente no particular, a gente já tem uma outra situação também de um outro fornecedor aqui de Franca, que ele usa Inca, a gente já está vendo essa questão de conversar direto com o sistema dele da Inca, tá? Então, assim, é uma coisa que aí já demora um pouquinho mais, porque a gente vai ter que entrar numa fila, porque
cada um usa um RP, né? Só aqui em Franca nós devemos ter uns 7, 8, né? No mínimo, né? Então, até ter todas essas, tudo isso interligado vai levar um tempinho. É isso que eu queria saber, porque a gente vai ter que ter essa integração direta para poder fazer de todas as formas, fornecedor, cliente, os lojistas, enfim. E isso daí tem que estar todo o sistema conversando, cada um com um, para que tenha essa agilidade. Então, para ser automático, sim, né? Enquanto isso não for automático, vai ter que ser manual. Então, nesse momento, a questão está sendo manual para que a gente possa já evoluir nas vendas. Precisamos esperar, então, de uma forma automática. Ana, nós queremos vender, né? Ana, qual ERP que você está usando hoje? Você está usando algum ou não? A gente usa, aí é com a Beth, eu preciso ver com ela, com a Elisângela, que eu de imediato eu não sei te responder. Mas com certeza ele está aberto, vai ser um RP aberto. É o software CIEM. Que nem o caso do Guilherme ali. Se o Guilherme já se comunica com a Iroba, tem certeza que vai ser fácil, tá, a comunicação com a DS Lite. Tá? Então, o RP já se comunica com outro, um e-commerce ou outro RP, entendeu? Certo? Se não for... saber da agilidade desse processo para que a gente possa caminhar juntos nessas vendas, né? Para que as coisas possam ser ágeis. Então, isso é importante a gente estar conversando e se ter alguma integração mais rápida. Por que o Bling foi escolhido? Tá? É um RP que hoje custa R$45, R$50 por mês. E é um baita de um RP. Baita de um RP mesmo. Entendeu? Certo? Então, o custo dele é desse tamanho. Gente, olha, eu achei assim, ó, eu conheço SAP, conheço TOTUS, conheço RPs que cobram uma fortuna por isso, né? E o Bling online é fantástico, olha, um preço assim até de vocês que têm um RP que daqui a pouco pagam uma mensalidade maior e tem problemas de avaliarem a questão de mudar para esse Bling, né? Porque o custo é muito barato. Muito barato. Claudemir, esse sistema de RP, ele não dá para fazer de industrialização, ou ele é só comercial, só de... Ele tem ordem de serviço também, viu, Elizabeth? CRM. Ele tem... A CRM, bom, aí você me pegou. Não sei se tem CRM. Tá? Que o CRM é para... Não, esse CRM é só venda. Ele deve ser um RP, porque deve ser industrializado. Ele é um RP, ele não tem um acompanhamento de cliente pós-venda, né? Ele é dividido em módulos, né? Então, você pode até ordem de serviço você pode abrir. Não, acho que o que ela está querendo dizer é tipo assim, é que RPs industriais, o meu lá, ele apesar de eu ter a parte comercial, mas ele também faz a parte industrial em outro módulo. É tipo assim, o meu lá entra tecido e sai mercadoria pronta. É isso que ela está falando. Eu acho que é isso que ela está dizendo. Se o Bling faz esse tipo de... Tem esse módulo na parte que, na verdade, assim, eu compro porque são caros mesmos, né? Todos os sistemas, a gente já pagou fortuna. Hoje, esse meu é baratinho, mas não é barato quanto esse seu aí, que eu vou até analisar. Vou pedir para o pessoal de TI dar uma verificada, acompanhar e ver se atende para a gente também. Porque eu gosto de... O menos é mais. A gente gosta de praticidade, a gente gosta de coisa rápida e que funcione e tem um diferencial. Hoje nós fabricamos, nós não só produzimos, trazemos coisas novas, satisfação do cliente, quem compra uma vez, ele sempre procura mais, os clientes nossos procuram muito os nossos produtos, está mais fora no mercado internacional do que o mercado nacional, então o nosso objetivo é colocar os produtos aqui, porém, eu compro desde a matéria-prima, tudo, então precisa aquela quantidade de ingredientes, então a gente assim, é estocado horrores, a gente tem um galpão só para guardar insumos e matérias-primas e depois o outro para produção. Se a gente tiver um sistema de RP, com certeza eu poder, como a Ana já comentou, que a gente pode acompanhar, é muito rápido, para a gente produzir é muito rápido, mas eu dependo de embalagem, dependo de caixa, dependo de fornecedor, depende de um monte de coisa, e eu sou de inovação, sou de novas tecnologias. Então, eu fico vendo o que o mercado está buscando, o que a gente pode causar menos impacto no meio ambiente, o que a gente pode viabilizar, que as pessoas possam ter o melhor produto, um produto de satisfação, qualidade, com menor impacto no bolso, custo financeiro. Né? Resultado. Então, se a gente tem um sistema
que ele me ajuda na parte produtiva também tão barato, uau, vou querer analisar bem ele, porque é fantástico, né? Eu não sei. Se a Valéria pode dizer, Valéria, você usa ele para quê lá? Eu uso mais para a parte de nota fiscal mesmo. E ali, na verdade, você faz... ali, ó, você tem quem são seus fornecedores, quem são seus clientes, tem relatório de venda, você faz emissão de nota fiscal. Controle estoque. Controle estoque. Eu não sei se tem a parte produtiva, integração. Né? Ele faz a integração com o marketplace, faz integração com loja virtual. E, na verdade, eu falo que assim, o Bling, ele é amigo de todo mundo, né? Porque ele faz integração com todos os marketplaces, com todas as plataformas de e-commerce que você possa imaginar. Saiu lá na Conchinchina, o Bling está fazendo integração, né? Então, ele integra com muita gente. Marketplace, que muitas plataformas não integram, por exemplo, Shopee, tem um monte de plataforma que não integra, mas o Bling integra com o Shopee, então ele integra com todo mundo. Ele, para lojista, gente, é uma mão na roda, com certeza, não tem o custo-benefício dele. Eu falo que assim, eu devia ganhar comissão de indicar o Bling, de tanto que eu indico o Bling, entendeu? Porque ele, assim, ele é realmente, o custo-benefício é muito bom. Então, eu acredito que, assim, o que eu faço? Eu concentro tudo, porque eu tenho loja virtual, eu trabalho com dropshipping e eu trabalho com afiliado e eu concentro tudo, todas as minhas notas, tudo isso dentro do Bling, entendeu? Então, o Bling faz integração com tudo. Ele resolve tudo ali dentro. Então, essa parte financeira fica, né, bem concentrada ali, né? É bem tranquilo. É um software, Beth, para comercial e administrativo. O industrial, se você tirar uma ordem de serviço com formulação, não sei que produto que você faz aí. Isso aí. Se você precisa tirar com formulação, com certeza o Bling não vai te dar isso, tá? Isso, ela tá... Uma ordem de serviço, tá? Ela tá perguntando se o Bling ia fazer controle de estoque dela, remessa para produção, essas coisas, ele não faz. O que ele faz é a integração com o software que você tiver. Se você usa o Inca, se você usa algum outro sistema dentro da indústria, você consegue fazer a integração do Bling com esse sistema para poder fazer o lançamento dos pedidos. Beth, vamos pensar aqui. Para a tua equipe analisar isso, porque eu estou analisando. Obrigada, gente. Beleza, obrigada. Eu acho que ali, Beth, você consegue no Bling tirar nota tanto de B2B quanto B2C. Você vai fazer venda direta ao consumidor ou venda para a empresa, você consegue fazer nota. Então, ali você pode controlar todas as suas vendas, entendeu? Tá no estoque, joga ali e controla dali todas as suas vendas, sejam elas quais forem, entendeu? Bacana. Eu tenho um sistema nos Estados Unidos, que eu também tenho uma empresa lá, e, gente, é tão simples, como é maravilhoso, sabe? Lá as coisas, Amazon, tudo, você aperta, é tudo muito simples, e eu tô com eu quero ver se tanto de lá, quem não quiser comprar de lá, porque nem tudo nos Estados Unidos eu tenho todos os produtos, no Brasil nós temos mais, mas eu queria ver se existia a possibilidade desse nosso sistema, da venda desse e-commerce, poderia abranger os produtos até que não tem lá nos Estados Unidos, né? Seria muito bacana. Aí a própria empresa de lá dos Estados Unidos poderia emitir a nota e a venda também de lá, se tornando um frete mais barato. Então, futuramente, não sei como que funciona essas plataformas, se atende nos Estados Unidos, que eu estou liberando o e-commerce de lá também, abrindo ele agora, mas se fosse possível, poderia ser atendido pelo warehouse, pelo store que a gente tem lá, para poder despachar a mercadoria, né? Então, vai ser uma coisa bem interessante integrar todo esse sistema depois, se a gente conseguir fluir bem. Mas gente, obrigada, viu? Nós vamos ter novidade, viu, Beth, nesse sentido aí da exportação, tanto da importação, mas vai demorar mais um pouquinho. Deixa eu rodar melhor agora as operações nacionais. Mas logo a gente já tem um parceiro. Ei, Maísa, tá o João só escutando ali, nós nada de fazer pergunta para ele, né? Pois é. Mas eu vou te fazer, João, uma pergunta. Alguma pergunta aí os saques da EAPay, eu posso fazer para N bancos ou só para um?
Você vai cadastrar apenas um banco, né? Aí o banco você pode escolher qualquer um, desde que seja uma conta corrente, tá? Se houver a necessidade de troca de bancos, você pode trocar também. Mas como a gente está falando de dinheiro, toda troca de banco, ele precisa passar por um processo de validação da conta, né? Então, você primeiro faz um processo que a gente chama de verificação de conta, quando você manda toda a documentação para validar os dados. A partir do momento que você precisar trocar, você altera e envia novamente esses dados para serem analisados, tá? Enquanto essa análise, eu fico operando com a tua conta, com a conta atual. Exato. E a integração hoje é com bancos, desses bancos online, como Nubank, Stone... Qualquer um. Desde que seja uma conta corrente, qualquer um. Tá, perfeito, né? Porque eu estou desistindo de ter conta em banco físico e só tenho nesses virtuais, né? Porque é a melhor forma de trabalhar. Né? Beleza. Pessoal, acho que vamos encerrar, que a gente já está aqui quase 1h40. Alguém tem mais alguma pergunta? A questão do frete, eu como fornecedor, eu já coloco a minha tabela de frete embutida no preço, ou eu posso também, eu tenho um sistema de oferecer um produto sem o frete e se o lojista quiser trabalhar com a tabela de preço dele, ele pode trabalhar. Você vai oferecer sem o frete, tá? Que a gente tem, assim, sem o frete. Eles usam a nossa tabela de frete, tá? Todos os lojistas usam a nossa tabela de frete até assim, porque pelo movimento, pela quantidade de lojas, a gente consegue, igual com a IAPay, o João, assim, a gente tem uma taxa diferenciada, tá? Hoje, se você for contratar a IAPay direto, né, João? Não é essa taxa que a gente tem, tá? Assim também é para o frete. Então, a gente negocia para os nossos lojistas para que a gente tenhamos taxas melhores na IAPay, nos fretes, em tudo. Mas eu, como lojista, se eu quiser usar um outro sistema de frete com a minha tabela, eu não tenho a obrigação de usar a da Trade. Não, eu preciso ver isso, mas eu acredito que não, né, Claudemir? Não. Ele vai poder, no Bling dele, cadastrar a tabela, o contrato dele. Se eu uso o contrato Melhor Envios, eu posso usar o Melhor Envios, não preciso usar o da Trade. Você pode usar o teu, e se você não tem o teu, você vai poder usar da Econ. Maravilha. Mas o fornecedor não tem nada, é só o custo do produto mesmo. Só o custo do produto. Só o custo do produto. Tá ótimo, obrigado. E, João, mais uma vez, fantástica a tua apresentação. Se todo aquele comercial é realmente entregue, cara, nota 1000. Nota 1000 mesmo para... Eu sou cliente da Local Web, como tenho meus domínios hospedados lá, trabalho com a Local Web já faz um tempo, né? A única coisa que eu tenho digamos assim, de não concordância é a demora do retorno do atendimento da Local Web. A IAPay é assim também? Não. Como eu falei, a IAPay, ela foi adquirida pela Local Web há muito tempo atrás, né? Então, todas as políticas, as regras, né, a cultura é a cultura da IAPay. A gente pertence ao grupo Local Web, mas a política e a cultura é da IAPay. Então, a gente sabe que realmente o atendimento, ele ainda deixa muito a desejar em várias soluções do nosso mercado, e a gente sabe que é um diferencial conseguir dar uma resposta rápida e uma resposta eficaz também, que é o que faz a diferença. Faz a diferença. Bom, fantástico mesmo. Estou aqui impressionado. Eu já ouvi falar, mas vendo você colocar o que você expôs aí é além do que eu esperava. Além do que eu esperava mesmo. Estou muito satisfeito. Poxa, eu agradeço pelo feedback e, como eu falei, eu vou encaminhar esse material para a Maísa, ela vai distribuir entre vocês. Lá tem o meu e-mail, tem meu telefone também. Qualquer dúvida que tiver, pessoal, podem ficar à vontade para me acionar. Tá, João, e qualquer demanda, como é que é resolvida? É por e-mail ou é por quê? É por telefone? Como é que você resolve os pepinos quando acontecer? Porque acontece. Tá. Você consegue falar com o IAPay através do telefone,
tá? Através de e-mails, nós temos um chatbot também, temos o WhatsApp, são várias formas para que você possa se comunicar com o EAPay. Eu aqui sou executivo de novas contas, né? Então eu vou tratar com vocês até o momento da criação da conta, a configuração das tabelas, e aí depois todas as demandas que vocês tiverem, dúvidas, vocês vão ser atendidos pelo nosso time de sucesso, ou time de suporte. Tá? Não existe um gerente de conta, por exemplo, da Iacom. A gerente de conta da Iacom, que se der algum pepino, a Maísa pode se reportar a ele. Não, porque a gente entende que um atendimento eficaz, ele tem que ter eu tenho que ter um gerente em cada analista aqui interno, né? Não é um cargo que vai fazer ele te dar um atendimento melhor ou não. Por isso que eu falo que toda a estrutura da EAPay, ela é baseada no sucesso do cliente, tá? Então você vai, independente de você falar com um analista ou com um gestor, ele tem o mesmo poder de decisão e ele vai ter o mesmo conhecimento sobre a ferramenta para poder te atender. Eu estou te perguntando, João, isso, estou te pondo na parede porque minha loja está na Trey, tá? E o que a gente vê, às vezes, é uma dificuldade, principalmente agora na pandemia, de falar com alguém. E, às vezes, a gente recebe um e-mail, tá com um problema, você manda e-mail, e aí responde por e-mail, e a coisa por e-mail, às vezes, fica enroscada, né? Entendeu? Então, por isso que eu estou te jogando na parede, porque eu falo que, assim, na hora de resolver algumas demandas, eu tenho dificuldade com a Trey. Coisa que, por exemplo, com o Bling eu não tenho dificuldade, porque eles atendem telefone. Então, eu estou com alguma demanda lá, eu ligo lá no Bling, eu fico lá uns 5, 10 minutinhos, mas vem alguém no telefone e me ensina a fazer o negócio lá e resolve. Entendeu? Valéria, lá e na aí, quando a IAPay gente também. tem essa... eu vou gente intrometer que eu estava tentando criar a conta na IAPay, aí eu liguei por telefone, o suporte deles foi muito rápido, muito atencioso. Não, E porque eles importante esperam, a Valéria. gente fica louca. E eles esperam, Entendi. assim, aconteceu de eu precisar ligar também no suporte, e aí ele vai te orientando passo a passo e espera você fazer, sabe? Não fica com aquela pressa de desligar, às vezes você espera um pouquinho para ser atendido, tem 4, tem 5 na frente, só que a hora que você é atendido, ele te dá toda a atenção, falou, agora você precisa preencher isso, me dá essas informações, me envia o e-mail, deixa eu ver se eu já recebi. Recebi, já encaminhei para o setor responsável, sabe? Então, assim, ele falando com você, ele já vai dando andamento no seu processo, tá? Por telefone e já te instrui se precisa enviar o e-mail, eles dão todo o suporte, sim. Tá? E o próprio João, assim, mesmo não sendo a área dele, quando a gente precisa, a gente às vezes amola ele, né, João? E aí ele põe o dedinho lá também e faz acontecer mais rápido. Então, João, a conta é criada na pessoa física, eu não preciso apresentar a documentação da minha empresa agora. Eu crio no meu nome e depois apresento, se necessário, a documentação da minha empresa, é isso? O que a gente precisa entender é que a conta bancária que você vai cadastrar, ela precisa estar de acordo com os dados da conta. Então, você não pode criar uma conta pessoa física se a conta bancária que você cadastrar for uma conta jurídica. Ok? Então, se você for receber através de uma conta pessoa física, não tem problema. Você pode criar uma conta pessoa física na IAPay também. Tá. Então, não, mas então tem que ser jurídica. A conta que eu criar na IAPay tem que ser jurídica. Se você for receber... a conta no banco jurídico e a conta da IAPay jurídica. Dá conflito lá se você cadastrar os seus dados de pessoa física e informar a conta para saque jurídica. Né? Tem que ser a conta informada para saque na mesma modalidade que você vai cadastrar a conta da IAPay. Tá? A conta para saque tem que estar no CPF ou no CNPJ igual da IAPay. Né, João? Porque como eu falei, o pagamento ele é feito via remessa de banco, né? Então imagina para o sistema do banco, entendendo que a conta IAPay do Claudemir é uma conta pessoa física e a conta de pagamento, né, que vai receber é uma conta jurídica. Então, como dá essa divergência, o banco não paga, ok? Perfeito. Pessoal, mais alguma dúvida para a gente encerrar? Não, tranquilo. Então, agradeço muito a você, João, por ter disponibilizado, ter preparado essa reunião para a gente, foi muito esclarecedora, tá?
Agradeço a todos que tiraram um tempinho aqui para vir aprender, compartilhar, somar aqui conosco, tá? E nós vamos estar sempre marcando aí a cada semana, a cada 15 dias, uma live, para a gente poder sempre manter esse contato, tá? Dos lojistas com os fornecedores, para que vocês, fornecedores, entendam as necessidades dos lojistas, que os lojistas vejam o que vocês, fornecedores, estão lançando, tá? Outra semana eu vou trazer mais a parte da contabilidade, para que o pessoal tire as dúvidas de vocês em relação à nota, e a gente vai estar sempre fazendo isso, sempre trocando ideias, sempre junto, para a gente crescer juntos aí. Tá joia? Show de bola. Obrigada, gente. Boa noite. Obrigada, foi um prazer falar com todos e desculpa aí a invasão. Imagina. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Que mocinha linda da Elisângela. Valeu, pessoal. Boa noite. Gente. Toma aí. Obrigada. Falou, até mais. Tchau, tchau. Tchau.